Então, boa tarde a todos, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou a Caroline. Eu agradeço, imensamente a presença de todos. E eu vou apresentar, então, hoje meu trabalho de qualificação de doutorado, intitulado Biorrefineria de Batata Doce, um modelo de economia circular. A apresentação está estruturada da seguinte forma. Vou começar mostrando uma introdução e a motivação desse trabalho, os principais conceitos que nortearam ele, e aí eu vou apresentar em 3 etapas separadas os produtos a ser avaliados, que são a biorrefineria de resíduos alimentares, etanol e bebida destilada, o chá de folhas de batata doce e a kombucha, que foram as contribuições desse trabalho, cada um com um artigo, e no fim a conclusão e as próximas etapas. Bom, o uso científico de combustíveis fósseis tem trazido inúmeros problemas no nosso planeta, como a emissão de gases de estufa. Isso, então, causa como consequência o derretimento geleiro, o aumento dos níveis dos mares, o aumento da temperatura média global e a redução do ozônio protetor. Aqui a gente tem um gráfico muito interessante que diz quantas terras a gente precisaria se a gente vivesse como cada um desses países, sendo que isso aqui é o equivalente a uma terra. Então, aqui a gente vê realmente que a gente está usando muito mais recursos do que a gente tem, tendo a média global de 1,75 terras se a gente manter o nosso padrão de consumo como a gente tem ele hoje. Esse número ainda tende a piorar, visto que a população global continua em crescimento, vai chegar num patamar de 9 bilhões por 2030. Isso, então, vai ter um maior consumo de recursos, gerando mais resíduos, causando essa sobrecarga ecológica do nosso planeta. Dentre os resíduos gerados, então, a gente tem os resíduos alimentares. Por ano, são perdidos 1,3 bilhões de toneladas de alimentos. Isso é 1/3 de tudo que a gente produz para alimentação. Se a gente for ver os dados para raízes e tubérculos, esse número aumenta ainda mais, para 45%. E um dos exemplos, então, que a gente tem de tubérculos é a batata doce. A batata doce ela é muito importante aqui no Brasil. A gente é o 16º maior produtor mundial. E o Rio Grande do Sul se destaca com 24% da produção nacional. Algumas cultivares da Embrapa têm alta produtividade, que a gente tem a cuia, a Rubisol e a Amélia. Elas podem chegar até 60 toneladas por hectare. E o que é interessante da batata doce é que a gente consegue conservar ela dentro da própria terra, tendo produção o ano inteiro, ou seja, 0% de ociosidade operacional. A quantidade global de resíduos de batata doce em relação à colheita é de 7%. No Brasil, isso equivaleria a 55 mil toneladas de batata doce desperdiçadas todo ano. Se a gente for para aquele número anterior de 45, esse número sobe para 350 mil toneladas de batata doce desperdiçada por ano. É muita coisa, né, gente? Esses resíduos alimentares, eles causam 10% de todas as emissões dos gases de estufa. E, além disso, a gente tem desperdício de recursos com água, terra, energia, capital e trabalho, que, então, contribuem para o aquecimento global e as mudanças climáticas. Nesse contexto, então, a gente pensa o que a gente pode fazer para a gente sair desse esgotamento de recursos e tornar o planeta um ambiente mais sustentável, aproveitando os alimentos. E aí surge o conceito de economia circular, que é um modelo econômico voltado para o uso eficiente de recursos, focado na minimização de resíduos, retenção de valor a longo prazo e redução de recursos primários, primando pela proteção ambiental, desenvolvimento sustentável e benefícios socioeconômicos. A gente vive hoje ainda uma economia linear, que a gente tem os recursos, a gente produz algo, consome, e quando a gente não precisa mais disso, a gente descarta. A reciclagem vem aqui nesse patamar de consumo para a produção, porém a economia circular ela abrange mais, ela abrange toda a cadeia produtiva. Então, esses recursos são reutilizados, produzidos e consumo dessa forma circular. E onde é que está o Brasil nisso tudo? Bom, o Brasil ele é privilegiado. A gente, por nossas condições climáticas e do meio ambiente, a gente tem 8,5% da nossa matriz energética sendo gerado por energia de biomassa. As políticas de energia do Brasil elas estão bem adequadas aos desafios de urgência da energia no mundo, e as energias renováveis atendem a quase 45% da demanda primária, o que faz o Brasil ser, o setor da energia do Brasil ser um dos menos intensivos em carbono do mundo. Aqui, então, a gente tem o gráfico da fornecimento total de energia primária por fonte, e a gente vê aqui os biocombustíveis e resíduos tendo um crescimento nos últimos anos. Esses biocombustíveis e resíduos, por sua vez, são processados em biorefinaria. O que é uma biorefinaria? Biorefinaria é um processamento sustentável de biomassa em espécies de produtos comercializáveis e energia. Então, a gente vai ter aqui uma biomassa, vai passar por um processamento para produzir energia e produtos, tentando agregar mais valor a essa matéria-prima.
Trabalhos anteriores no grupo estudaram a produção de etanol a partir de batata doce e a otimização desse processo. E no meu mestrado, eu utilizei um processo semelhante a esse do etanol para fazer a produção de uma bebida destilada, agregando ainda mais valor a esse produto. Só que a batata doce não é feita só de tubérculo, ela também é feita de folha. E a economia circular prima que a gente use todos esses recursos. Ok, a gente já deu uma destinação para a batata doce, para o tubérculo, mas será que é a mais adequada? Será que a gente consegue produzir outras coisas? E além disso, o que a gente pode fazer com as folhas, que é um resíduo hoje, aqui no Brasil? Então, o objetivo desse trabalho é avaliar a viabilidade técnico-econômica do aproveitamento total desses resíduos de batata doce por meio do processamento em biorefinarias descentralizadas, visando gerar produtos comercializáveis de maior valor agregado, seguindo o conceito de economia circular. Os objetivos específicos, então, a gente vai avaliar a viabilidade técnico-econômica dessa biorefinaria para a produção de etanol e bebida destilada e avaliar o impacto do fomento da economia circular. Produzir esses chás a partir da parte aérea de batata doce, avaliando sua aceitação sensorial, identificar os compostos fenólicos presentes em sua composição. Estudar o potencial de utilização desse chá para produzir kombucha por meio da análise sensorial e química. Utilizar a parte aérea de batata doce como matéria-prima para o processo de pirólise rápida, visando produzir bioóleo, biochar e biogás. Aqui em parênteses, quando eu falo biogás, não estou falando em metano, estou falando em gases de pirólise gerados por biomassa. E o quinto objetivo é sintetizar e caracterizar pontos quânticos de carbono a partir de batata doce residual, pelo processo hidrocélise. E depois investigar o uso desses pontos quânticos de carbono para fabricar sensores customizados para monitorar online os bioprocessos supracitados. Então, aqui a gente tem um resumo de todo esse trabalho, que é a nossa proposta do biorefinaria de batata doce. A gente vai ter aqui as biomassas, que vão passar por processos e gerar produtos. Eu vou estar especificando mais para frente cada um desses processos de produtos. O que é interessante é que a gente tem uma gama enorme de produtos e a gente tem que ver o que a gente produz dentro dessa gama, o que vale mais a pena, qual é a demanda, o que precisa. Então, os resíduos, então. A batata doce, as mais bonitas e melhores vão ir para a batata doce in natura ou para a batata doce pré-processada. Aquele resíduo do mercado, aquela batata doce que já está apodrecendo, ela vai ser destinada para a produção de etanol. Trabalhos anteriores mostraram que a batata apodrecendo com 25 dias aumenta o rendimento da fermentação. O resíduo de colheita, aquelas que foram machucadas na colheita, que são grandes ou muito grandes e cheias, elas vão ir para a produção da bebida destilada e para o CDO. E as folhas, então, as melhores vão ir para a verdura mesmo. As folhas verdes são usadas para fazer chá. E aquelas que foram murchas, queimadas pela geada ou atacadas por insetos vão ir para a pirólise. Tudo isso dentro de um modelo de negócio que a gente faz, por exemplo. A gente produz o nosso próprio etanol, a gente abastece nossos caminhões, a gente vai lá no mercado buscar a batata que está apodrecendo e já leva batatas novas. Então, a gente cria esse modelo de negócio em biorefinarias descentralizadas, que são várias unidades que vão então para processamento, que vão levar para uma unidade maior central que vai fazer o processamento final. Então, primeiro, eu dividi o fluxograma em duas partes para melhor visualização, e o primeiro produto que nós temos aqui é a batata doce in natura. A gente costuma comer ela cozida ou assada. E a gente sabe que a batata doce é um alimento funcional da moda, né, com inúmeros benefícios para a saúde. O segundo produto é a batata doce pré-processada, por exemplo, em chips, que vocês estão vendo ali, vários chips de batata doce, ou a batata doce pré-frita. E a gente vê que a tendência de consumo dela de forma fresca tem diminuído, enquanto e também a alimentação animal também tem diminuído, enquanto o processamento dessa batata tem aumentado nos últimos anos, mostrando então a preocupação em utilizar essa batata doce para produzir produtos de maior valor agregado. Com a batata doce a gente consegue produzir o etanol, então, que é um biocombustível, né, pelos processos de hidrólise, fermentação e destilação, mas a gente também tem uma oportunidade interessante aqui no Rio Grande do Sul. A gente tem aqui a Braskem, que para a sua planta de feno verde consome 500 milhões de litros de etanol por ano. Só que esse etanol vem dos estados do Paraná e de São Paulo. Isso gera para os cofres gaúchos um custo com ICMS de 300 milhões. E se a gente somar ainda o custo do etanol e do frete, chega a 1,3 bilhões por ano. Aqui no Rio Grande do Sul, a região onde mais propícia para plantar batata doce é a região do Vale do Rio Pardo, que fica do ladinho de Triunfo, onde tem o polo petroquímico. Então, aqui a gente vê uma oportunidade de redução de custos para a empresa e de fornecer o etanol para suprir parte dessa demanda por etanol para a planta de feno verde da Braskem.
Do processo de destilação, vai sobrar um resíduo, que é a torta residual da fermentação, que é rico em fibra que pode ser usado para suplementação alimentar. E todos aqui no grupo, então, usaram a farinha, fizeram com essa torta farinha e usaram essa farinha para fazer biscoitos com, então, a torta residual da batata doce. Um outro produto que a gente pode obter pela hidrólise, fermentação e destilação é o Cheshu, que foi o nosso Choshu, a gente nomeou ele de Cheshu. O que é o Choshu? É uma bebida de origem asiática, que tem 25% de volume em teor alcoólico, que pode ser produzida a partir de cereais, pode ser produzida a partir de cereais e de batata doce também. Quando é de batata doce é chamado de Imo Choshu. E é a bebida destilada mais consumida no Japão. Quando a gente pensa em Japão, a gente pensa em saquê. Mas se a gente for ver aqui, a gente tem um market share de 10,6% do Choshu, enquanto o saquê é 6,8%. Então a gente vê realmente o potencial que tem essa bebida lá na Ásia. Rapidamente, só explicar para vocês a diferença entre o Choshu e o Cheshu. No Choshu é utilizada uma cultura sólida de fungos, o koji, que torna o processo demorado e elevado o risco de contaminação. A gente conseguiu reduzir esse tempo de 14 dias para apenas um dia, usando, em vez do koji, uma combinação de enzimas e leveduras produzidas aqui no Rio Grande do Sul. Então, o processo ficou mais rápido, com menor risco de contaminação, teve uma redução de custos e o produto final ficou mais competitivo. O que é muito interessante também é que, no último ano, a Coca-Cola lançou a sua primeira bebida alcoólica em 130 anos da história, que é uma da categoria Churrai, que é justamente usando o Choshu com água com gás e aromatizante. Então, ela fez em 3 teores alcoólicos, 3 a 7%, e chamou ela de Lemon. Por enquanto, só está disponível lá no Japão, mas a gente vê que esse mercado de bebidas mistas gaseificadas está crescendo. Aqui, agora, foi lançado no Brasil essas 3 aqui, e a gente vê também que isso é por causa da mudança nos padrões de consumo. As pessoas hoje estão bebendo menos, mas bebendo melhor. Então, apesar de o volume do setor ter diminuído, ele está agregando ainda mais valor a esse mercado. Então, nesse contexto, e se a gente usasse o Cheshu misturado com fruto de limão, por exemplo, que é uma fábrica aqui do Rio Grande do Sul, e fizesse o nosso próprio churrai, né? Como tem a Polar, que é a apelação aqui do Rio Grande do Sul, e se a gente conseguisse fazer o mesmo. Mas aqui fica uma ideia, então, para o próximo trabalho. Então, mais uma visão do mercado. Voltando para o etanol e para o Cheshu, a gente vê, então, como é que a gente consegue colocar isso em contexto de economia circular? Quanto de cada um a gente tem que produzir? Isso é viável economicamente? E aqui surge, então, o nosso primeiro artigo, que é resíduos alimentares, de refinarias de resíduos alimentares, comentando a economia circular, bioetanol, bebida destilada de batata doce. Esse artigo foi submetido para a Journal of Cleaner Production, está em fase de revisão. E, então, a gente tem aqui a batata doce, sendo usada para produzir etanol e a bebida. Depois, os resíduos eles podem ser priorizados e ser feitos biochar. E esse biochar volta para o solo para produzir mais batata doce, fechando assim o nosso ciclo de economia circular. Os processos, então, a gente usou para a bebida o processo similar à produção de etanol. Eles são bem parecidos, basicamente. Batata doce ela é lavada, cortada, cozida no vapor, triturada. E aqui são adicionados, então, as enzimas e leveduras. A diferença entre os dois se dá principalmente aqui, que não tem a adição de pectinase, porque a pectinase ela pode causar a produção de metanol, que é um composto indesejado na bebida, e o antibiótico também, que aqui é usado tetracyclina e aqui é usado um antibiótico mais natural, que é o metabisulfito. Por questão das leveduras utilizadas, testadas no processo, a gente teve que diminuir a temperatura aqui para 30, a gente chega a aumentar o tempo em 5 horas, sendo de 24, enquanto que do etanol era 34 de 19 horas. Depois disso, vai para o processo de destilação, que para o etanol é uma destilação direta, e para a bebida é separado em frações de cabeça, coração e cauda, destilado até 37%, depois diluído até 25%, engarrafamento e vai para a expedição. Aqui a gente tem uma tabela que mostra os custos dos nossos inputs para uma produção de 1.000 litros por dia de destilado. As principais diferenças aqui se dá na quantidade de batata doce utilizado, por causa do rendimento, que eu vou mostrar mais adiante, são rendimentos diferentes na fermentação e na destilação, e como a gente precisa de uma atenção maior a esse processo de destilação na bebida, a gente tem 2 trabalhadores. Essa produção aqui nos dá 1.621 garrafas de 650 ml de Cheshu por dia.
Quais foram as considerações feitas, então, para esse estudo? O investimento inicial de 690 mil, totalmente financiado, com uma taxa de juros a 8% ao ano, carente no primeiro ano e um prazo de pagamento de 5 anos, um capital de giro oriundo do capital próprio de 160 mil, o custo de manutenção da unidade produtiva de 1% no primeiro ano e aumentando 1% ao ano, a depreciação de 20% ao ano para veículos, 10% para máquinas e equipamentos e 4% para séries de crédito de construção. Foi adaptado o salário mínimo nacional, numa jornada de trabalho de 40 horas semanais, 8 horas diárias. A carga tributária para o etanol é de 16%, mais 1,44 por litro. Para a bebida é de 37%, mais 2,90 por garrafa. E a receita, então, vai ser fruto considerando venda de toda a produção destinada para venda, tirando-se 20% de etanol, que é para consumo interno. E a gente estimou por um período de 10 anos. Como na produção do etanol e da bebida a gente usa o mesmo maquinário, isso é interessante porque a gente consegue ajustar o share do produto de acordo com a demanda. Então, aqui a gente tem o cenário 1, a produção de 80% de etanol, sem produção de bebida destilada, seria um mercado que não tem mercado para bebida destilada. Aqui no cenário 2, a gente começa a ter a entrada dessa bebida no mercado, uma produção de 20%, 60% de etanol. Já no cenário 3, a gente tem um empate entre os dois, 40-40. No cenário 4, já é um mercado mais aquecido para bebida destilada, com 60% da produção destinada a ela. E no último cenário, então, seria totalmente a produção da bebida destilada, mantendo, claro, os 20% de etanol para consumo interno. Então, aqui a gente tem resultados experimentais que mostram o rendimento da fermentação por etanol de 93% e da bebida destilada de 74%. O que acontece? Como a gente não colocou pectinase aqui, o rendimento baixou porque o meio ficou mais exposto, ficou mais difícil de degradar essa batata doce em açúcar para fermentação. Por isso, então, a gente adotou esses rendimentos de 95% para o etanol, 75% da bebida destilada para fermentação. Na destilação, a gente adotou um rendimento de 95% para o etanol, e como tem as separações e frações, a gente reduziu um pouco e adotou 90% para a bebida destilada. A batata doce que a gente está usando aqui no estudo, então, é a cuia. Ela tem um teor de umidade de cerca de 70%, então a gente usou açúcar, a gente considerou uma batata com 30% de açúcar redutor de potássio. Então, aqui os resultados. A gente tem uma tabela aqui que mostra os custos diários para o etanol e para a bebida destilada. E a gente vê que para a bebida destilada foi muito maior os custos, no patamar de 8 mil e para o etanol de 3 mil. Essa diferença se dá principalmente porque a gente tem 2 trabalhadores a mais aqui na bebida destilada, mas o maior custo é referente ao engarrafamento. Isso também mostra a necessidade de ter uma unidade automatizada para a gente conseguir reduzir esse custo para os trabalhadores. Aqui a gente tem o percentual de cada custo, então a gente vê para a bebida que realmente o engarrafamento ele é o maior custo, 62% de todo o custo de produção. E o segundo maior custo para a bebida e o primeiro para o etanol foi com levedura. Mas a gente consegue melhorar isso fazendo reciclagem do céu, que foi estudado, ela pode ser reciclada até 11 vezes, reduzindo bastante esse custo. Os indicadores que a gente usou aqui para avaliar essa produção foi o VPL, a taxa interna de retorno, e o payback contábil. A gente adotou uma TMA igual a Selic de 5% e um preço de venda para o etanol de R$4 e para a bebida de R$20. Então, a gente vê aqui que os 2 primeiros cenários, que eu coloquei aqui para relembrar quais eram, que é a produção para venda de 80% de etanol e nada de bebida, e 60% de etanol e 20% de bebida, eles não foram viáveis economicamente, que a gente tem um VPL menor que zero, uma taxa de retorno também menor que zero. Mas a partir do terceiro cenário, esse valor começa a ser positivo. A gente começa a ter um VPL positivo, uma taxa interna de retorno maior do que a TMA. Então, a gente vê que para ser viável economicamente, a gente tem que pelo menos empatar a produção dos dois, nesse estudo com as considerações. Aqui a gente consegue ver, então, a gente consegue ver melhor esse crescimento. Todos, então, começaram assim no negativo, né, do investimento inicial. O cenário 5, que é aquele só com a bebida, ele demora 1 ano para ter esse retorno. O cenário 2, que em torno de 2 anos, e o cenário 3, em torno de 6 anos, enquanto que o cenário, eu falei ao contrário, né, esse aqui é o 5, 4, 6. Enquanto que o cenário 2 e o 1, então, eles não são viáveis. Conclusões desse trabalho.
A gente conseguiu produzir etanol e bebida destilada com esses resíduos de batata doce, aproveitando esses resíduos, gerando valor para eles, gerando energia, também gera empregos. Então, de acordo com os conceitos de economia circular, os principais custos foram referentes ao engarrafamento da bebida e leveduras para etanol. Começa a ser viável economicamente quando a produção é empatada em 40%, e o melhor cenário avaliado foi a maior produção da bebida. Ainda vai ser feito com esse artigo a avaliação do biochar, vendo se ele realmente é bom para voltar para a terra para gerar mais batata doce. Então, indo para a segunda parte da nossa biorefinaria, a gente tem aqui um destaque para a parte aérea. A parte aérea da batata doce ela é rica em vitamina B, beta-caroteno, ferro, cálcio, zinco e proteína, e ela tem alto valor nutritivo e antioxidante, sendo comparado ao espinafre. É uma cultura tolerante a doenças, pragas e umidade e pode ser colhida várias vezes por ano, o que faz ela ter um alto rendimento anual. Em alguns países do mundo, como no Japão, as folhas são comestíveis, elas são consumidas como verduras. Já no Brasil, ela é destinada somente para alimentação animal ou para descarte. Então, nesse contexto, a gente pensa, como é que a gente poderia fazer para tornar esse consumo de folhas mais atrativo no Brasil? E o que a gente pensou foi produzir chá. Por que chá? O chá é a segunda bebida mais consumida no mundo. A gente tem um consumo por dia de 3 milhões de xícaras e a produção e o consumo está em crescimento em nível global, principalmente por causa da diversificação. A gente tem uma estimativa aqui do chá verde, que até 2027 vai ter um crescimento de 7,5% ao ano, chegando a uma produção de 3,6 milhões de toneladas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem ainda mais um produto que poderia ser feito, que são essas compostos da erva mate com chá. Então, por que a gente não poderia usar nossas folhas de batata doce, o nosso chá, para criar a nossa erva com chá de folhas de batata doce, no produto regional também? Um produto agora que é novidade, foi lançado este ano, ainda é uma mistura de bebida alcoólica com chá. Então, nada nos impede de juntar o nosso chá com a nossa bebida alcoólica e criar um novo produto no mercado. Mas, né, são ideias também, só para mostrar o potencial do mercado. Voltando então ao chá, a parte aérea ela é seca, entre outros processos que eu vou mostrar mais adiante, e feito o chá, que é esse chazinho aqui, que daqui a pouquinho vai ser para vocês degustarem. E nisso, então, surgiu o nosso segundo artigo, que é a avaliação de compostos fenólicos e análise sensorial de um novo chá processado de folhas de batata doce. A gente ainda não terminou ele, mas ele está quase pronto e a gente pretende submeter ele para foodcast. A gente encontra na literatura estudos com as folhas. A gente até encontra receitas caseiras de como fazer o chá, mas não foi encontrado nenhum estudo mostrando a avaliação desse chá como bebida mesmo para consumo humano. Então, essa seria a principal novidade do nosso trabalho. Aqui a gente tem um fluxograma que mostra a produção de chá preto e do chá verde, que são os dois principais chás provenientes da Camellia sinensis, né? A principal diferença entre eles é que o chá preto tem a etapa de murchamento, é uma secagem a 20, 24 graus por 20 horas mais ou menos, e tem essa etapa de oxidação, que deixa as folhas espalhadas no ambiente úmido por várias horas, que permite a transformação das enzimas da folha em teaflovinas e ferrovinas. Como ele é um processo mais demorado, a gente optou por tentar fazer o chá de batata doce com o processo do chá verde. E começa então com a colheita, a lavagem das folhas, seguido pela fixação, que é feita por cozimento no vapor de 45 segundos, serve para destruir as enzimas e prevenir e preservar destruir as enzimas, prevenindo a oxidação e preservar os aromas das folhas. Depois, então, passa pela etapa de enrolamento. A gente passou aqui nesse rolinho para amassar ela, para romper a parede celular, trazendo os compostos aromáticos para a superfície do chá e colocando ela nesse formato para ir para a secagem. A nossa secagem foi 80 graus Celsius. E no começo as folhas tinham 85% de umidade e ao final elas ficaram com cerca de 5%. Depois elas são trituradas e são classificadas de acordo com a sua granulometria, tendo aqui então nosso produto final, o nosso chá. Para a extração, então, a gente usou 0,1 grama desse chá com 50 ml de água a 100 graus Celsius, fez uma agitação em vórtice por 10 minutos e depois filtrou. Esse chá, então, os compostos fenólicos foram avaliados pelo método de Foley Indicator, que 200 microlitros desse chá foram adicionados com 800 microlitros de água, foram agitados em vórtice, após adicionado reagente de Foley e o carbonato de sódio, e depois, então, deixados por 1 hora em temperatura ambiente na ausência de luz, para depois ser feita a leitura em espectro fotônico, no comprimento de onda 665. Os resultados foram expressos em equivalente ácido gástrico.
Esse chá também foi separado a amostras para análise em HPLC, na coluna C18, um detector da Lambda diodo, usando como fase móvel água ácido fórmico e metanol ácido fórmico, ingrediente dessas duas fases. E nos comprimentos de onda de 325 a gente conseguiu detectar ácidos fluorogênicos e nos 272 a gente conseguiu detectar cafeína. A gente também fez uma análise sensorial desse chá. A gente submeteu um projeto para o Comitê de Ética, ele foi aprovado, esse é o número dele. E a gente, então, avaliou nessa escala hedônica de 1 a 9 pontos, sendo 1 de gostei muitíssimo e 9 gostei muitíssimo, avaliando os seguintes parâmetros: aparência, cor, aroma, sabor residual e aceitação global. Esse chá ele é aprovado se ele tiver uma aceitação mínima de 70%, que equivale a 6,3 na escala de 1 a 9. Aqui, então, a gente vai ter os resultados de umidade e de teor de fenólicos. A gente vê aqui que o chá, assim, a gente avaliou 3 marcas de cada um dos chás, o verde, o preto, camomila, erva doce e cidreira. E a gente vê que o maior resultado foi o chá verde, que já era esperado, depois o chá preto, que são os dois chás oriundos da camélia. Mas a gente vê que entre as marcas de chá teve uma grande diferença, mostrando, então, essa diferença por causa dos produtores, da importação, de que lugar vem essa matéria-prima. Apesar de serem marcas brasileiras, a produção da camélia do chá não é feita aqui. E a gente vê aqui, então, que para o chá de batata doce, a gente teve mais ou menos 20 de teor de fenólico. Não teve diferença significativa para as folhas secas, então alguém pode se perguntar, então por que está fazendo chá? Né? Bom, o processamento ele vai aumentar a vida de prateleira e vai facilitar a comercialização. Mas esse teor aqui de 20 foi maior do que os de camomila, de erva doce e de cidreira, o que mostra, então, que ele pode fazer bem para a saúde e pode ter um potencial de comercialização. Aqui a gente tem os resultados dos cromatogramas do chá de batata doce. A gente identificou aqui o pico da cafeína e aqui o pico dos 3 ácidos fluorogênicos. Como a gente não conseguiu fazer o MS ainda, a gente ainda não identificou o que são esses outros picos, e acho que isso influencia nesse resultado da gente ter um teor mais baixo. Com certeza tem outros compostos presentes. Então, aqui a gente teve os maiores teores de cafeína e dos ácidos para o chá verde e para o chá preto, e de batata doce ficou no mesmo patamar do chá de camomila, erva doce e cidreira. Aqui eu não vou me ater muito ao resultado, mas é análise de FTIR, fica vermelho. A gente só vai ver aqui que teve as mesmas bandas para todos os chás, o que mostra, então, essa similaridade entre eles. Da análise sensorial, então, tem que ter um mínimo de 52 pessoas, a gente teve 91 provando, sendo que 63 foram de sexo masculino. A maioria foram jovens, né? A gente fez na universidade, de 21 a 30 anos. E aqui está o resultado, então. Para aparência, a gente teve uma nota média de 7,21. Para a cor, foi a nota mais alta, 7,33. Para o odor, para o cheiro e para o sabor, em torno de 6,7. Para sabor residual também, e a aceitação global foi de 7,05. Então, a gente vê que todos os parâmetros avaliados ficaram acima do mínimo para ser aceito, e a gente tem, então, uma aprovação desse produto para a população. E nos comentários, que era livre da escrita, várias pessoas disseram que ele parecia com chá preto. Realmente, vocês vão provar depois. Para mim, ele tem um gosto de um chá preto mais adocicado. Conclusões desse trabalho, então. Foi possível produzir chá a partir desse resíduo das folhas de batata doce. A gente conseguiu um teor de fenólicos razoavelmente bom, comparado aos outros chás herbal cis, né, que eles chamam, que não é o chá verdadeiro da camélia. Foram identificados ácidos fluorogênicos e cafeína em sua composição e teve uma boa aceitação sensorial, mostrando esse potencial de comercialização. As próximas etapas, então, a gente precisa fazer MS para identificar esses tipos desconhecidos e também avaliar a atividade antioxidante desse chá. Voltando, então, à nossa biorefinaria, a gente tem aqui mais um produto, que é a kombucha. A fermentação desse chá pode produzir a kombucha. O que é a kombucha? Aqui eu tenho, não é a kombucha em si, é um hotel de esforço, mas é mais ou menos isso aqui. A kombucha é uma bebida fermentada de origem asiática, à base de chá adoçado. E esse aqui é o SCOBY, que é essa bolachona aqui, que é uma cultura, é uma função simbiótica de bactérias, principalmente acéticas e leveduras. E é ele que vai fazer essa fermentação desse chá. A bebida ela é rica em probióticos, então ela tem vários benefícios para a saúde, principalmente para o sistema gastrointestinal. Aqui a gente tem os insumos usados então, para produzir a kombucha. Açúcar de preferência cristal, água sem ter cloro
O chá geralmente é usado chá verde ou chá preto, né, o chá da camélia, o SCOBY e um líquido inicial, que geralmente vem com o SCOBY ou pode ser a kombucha original. E o que acontece nesse processo, então? No começo, o SCOBY ele ainda não se formou bem na superfície, então vai estar acontecendo mais um processo de respiração. Depois, quando ele forma bem, ele meio que faz um tampão, e aí, então, vai ser priorizado o processo de fermentação. Então, o que vai acontecer? Esse açúcar adicionado ele vai ser quebrado pela levedura em glicose frutose. Essa levedura aqui, essa bactéria aqui usa a glicose para fazer a celulose. E quando começar a fermentação em si, esses açúcares vão ser processados pela levedura para produzir etanol e CO2, é uma bebida naturalmente gasificada, e a Acetobacter vai pegar esse etanol e vai transformar em ácido acético. Outro produto importante que a gente tem aqui é o ácido glucônico e o ácido glucurônico, que vem da glicose, pela gluconobase. Sendo que o etanol, o ácido acético e o ácido clorônico, então, são os três principais produtos da produção da kombucha. A kombucha é o produto de crescimento mais rápido no mercado de bebidas funcionais. Isso aqui é uma prateleira do Zafari, já está disponível para comprar aqui, então. E a gente tem também aqui em Porto Alegre a Tal, que é a marca líder no segmento, sendo a primeira fábrica de kombucha da América do Sul. E o interessante é que essas duas empresas aqui são aqui da região de Porto Alegre. A Bar é de Morungava e a Tal de Porto Alegre. Só que a camélia é importada, então os chás que eles usam vêm de outros lugares. Nesse contexto, então, o chá que é daqui não poderia ser usado para produzir kombucha, para reduzir custos e tornar a kombucha uma bebida cara, uma garrafinha daquelas pequenas, em torno de R$20, tornar ela mais acessível para toda a população, se a gente usar um chá proveniente daqui. Então, surgiu o nosso terceiro artigo, que é a fermentação, a kombucha feita a partir da fermentação de folhas de batata doce, um estudo de blend com chá verde, na composição química e na análise sensorial. A gente ainda está em fase experimental, mas a gente também pretende depois enviar para a PitCamp. Como é que é feito a kombucha, então? A gente aquece 500 ml de água, até 90 graus. A gente pesa esse blend de chá, 2,5 gramas, faz uma infusão por 10 minutos, filtra, adiciona 25 gramas de açúcar, espera resfriar até a temperatura ambiente, porque se for temperatura alta, ele danifica o SCOBY. Esse chá adoçado, então, é adicionado junto com 75 ml de líquido inicial de kombucha, é adicionado o SCOBY, tampado aqui para não entrar aquelas mosquinhas de fruta, porque a kombucha atrai bastante ela, e então deixado fermentar de 7 a 10 dias em temperatura ambiente. Aqui a gente deixou 7 dias a 25 graus. Então, esses foram os blends utilizados, 0% de chá de batata doce, 100% do verde, 25,75, 50,50, 75,25 e 100% de batata doce. Aqui na imagem não dá para ver muito bem, mas a cor também ficou diferente, ficou interessante. O chá verde ele é mais clarinho, então as kombuchas aqui com mais chá de batata doce elas ficam mais escuras. A kombucha foi analisada, então, em HPLC, uma coluna reflex H 60 graus, detector o RIC é 55, usando como fase móvel água miliquê numa vazão de 0,6 ml por minuto, para detectar açúcar, sacarose, glicose, frutose, glicerol, ácido acético e etanol. A gente tem aqui, então, como resultado, a gente vê que para todos eles houve o consumo desses açúcares, houve o aumento na produção de ácido acético e de etanol, e o pH de todos eles começou perto dos 4 e terminou perto dos 3. Ele baixa rápido e depois se mantém mais ou menos constante perto dos 3. O que a gente consegue ver da diferença das composições é que aqui eu botei, então, o percentual de chá de batata doce pelos açúcares, ácido acético e etanol, e a gente consegue ver que os chás que têm mais batata doce, eles produziram menos ácido acético e mais etanol. E que realmente houve esse consumo de açúcares, mas com menos chá de batata doce, teve mais açúcares residuais. A gente, então, teve aqui do ácido acético, do 0%, uma produção de 8 gramas por litro, 25, 6 gramas por litro, 55, dos dois aqui, 5 gramas por litro, e 4 gramas por litro para o 100%. Se a gente for ver a kombucha comercial, a gente tem um teor só de 1,9 gramas por litro. Então, o que mais se aproximou da comercial aqui foi realmente o 100%, que foi o que produziu menos. Só que ela tem um alto teor de açúcares residuais, de 12%. Então, aqui seria mais parecido com a nossa de 25%. A nossa kombucha, então, os diferentes blends, ela tem
Os diferentes blends, então, elas têm as suas diferenças, algumas vão ser aliás, todas foram consideradas alcoólicas pela legislação da kombucha, que saiu no final do ano passado, que até então não tinha, todas as kombuchas foram consideradas alcoólicas. Então, algumas vão ter mais álcool e menos acidez, e outras vão ser mais doces, então, digamos assim, para todos os gostos, né? A gente ainda vai fazer análise sensorial para ver o que é mais aceito. Conclusões do trabalho, então, é que a gente conseguiu usar o nosso chá para produzir kombucha. A kombucha, dependendo do chá que tu usa, se ele tem muitos óleos, o SCOBY não vai se desenvolver bem. A gente mostrou que no nosso ele se desenvolveu. Que ocorreu o consumo desses açúcares para a produção de ácido acético e etanol. E os blends com mais chá verde produziram mais ácido acético, enquanto os blends com mais chá de batata doce produziram mais etanol. Próximas etapas, então, é a análise sensorial dos 5 blends. Fazer também a quantificação de fenólicos e tentar identificar esses fenólicos. E avaliar a atividade antioxidante desses 5 blends produzidos de kombucha. Próximas etapas, então, do trabalho, a gente já está em andamento usar essa parte aérea para fazer o processo de pirólise gerando bióleo, biochar e biogás. E também a gente pode extrair desse bióleo compostos químicos de maior valor agregado. O que é o processo de pirólise? É uma queima em atmosfera de nitrogênio, em que a biomassa é seca, moída, vai para o reator, gerando esses produtos sólidos, o líquido e o gás. E o que foi muito interessante aqui é que a gente conseguiu produzir um bióleo com pH básico. Geralmente, os bióleos aqui da casca de arroz têm pH ácido. Então, uma característica super interessante. Pode ter aqui compostos de alto valor agregado e também esse pH causa menos corrosão aos equipamentos. E por último, então, a gente tem o produto pontos quânticos de carbono, que eles têm características interessantes, como biocompatibilidade, solúvel em água, inércia química, e eles são fotoluminescentes. Então, ele pode ter uma gama de aplicações, mas o nosso foco é justamente na construção de sensores. A gente pode usar, por exemplo, para detectar um processo de fermentação por um pente de fluorescência com a glicose. E esse projeto, então, vai ser desenvolvido em parceria com a University of Miami, no grupo de pesquisa do professor LeBlanc, que eu estou indo semana que vem. Então, de conclusões gerais desse trabalho, a gente tem que é possível usar diversos resíduos de batata doce, não como resíduos, realmente agregar valor a esses resíduos, e a gente está de acordo com esse conceito de economia circular, e assim como a batata doce, tem outros vários resíduos que a gente pode aproveitar. Então, fazendo isso, o planeta agradece, e eu também agradeço a presença de todos. Vou fazer um chazinho para vocês provarem agora. Você não vai mostrar para vocês. Sim, desculpa. Agora eu vou mostrar. Ela está preocupada com o tempo. Aí aqui, então, para mostrar, a gente usou para fazer esse chá 3 variedades de folhas misturadas, né? A puia, a rubicol e a amélia. A produtora das folhas. Ali. Aqui aqui a gente tem elas secas, aquelas in natura, elas já estão um pouco queimadinhas, né? Já faz um tempo que foram colhidas. Aqui tem elas secas e aqui tem o chá. Vocês podem passar para cheirar. Para mim ficou muito agradável. Então aqui a gente tem a kombucha. Aqui eu trouxe uma delas, de 25%. Vocês também podem cheirar. Se quiserem tomar também. Façam comigo muito, ainda tem que ir para a área sensorial, se você produzir mais. O chuchu, né? Se alguém quiser provar também, não estiver dirigindo, aqui a gente tem, esse aqui é o chuchu comercial, não é o nosso. Se alguém também quiser conhecer, você já conhece, né? Conhece. Tá? E aí, um chá. Eu vou querer muito. Sim, sim. Quando a plateia provar,